Olá, tudo bem? Como vai você? Espero que você esteja bem, sempre bem. Eu sou Rivaldo Machado, sou seu professor de Geografia aqui do SAI Digital. Hoje nós estamos aqui para conversar um pouquinho sobre a Oceania com você. Para ser mais específico, nós vamos ver um pouquinho a respeito da chamada dinâmica populacional da Oceania. Ô, professor Rivaldo, o que esse trem chamado de dinâmica populacional aí? Dinâmica populacional funciona mais ou menos da seguinte forma, né? A população ela é extremamente dinâmica. Se nós formos analisar, por exemplo, a população brasileira de hoje, não é a mesma, tem as mesmas características de 10 anos atrás e não vai ser a mesma daqui a 10 anos. Então ela apresenta essa dinâmica, né? Então ela apresenta movimentos, ela não é estética, sempre igualzinha, não funciona assim. O que nós acabamos sendo? Quando nós falamos em dinâmica da população, basicamente existem dois grandes movimentos nessa dinâmica, né? O primeiro conjunto de movimentos, eles são chamados de movimentos verticais da população. O que altera a população verticalmente? O que é isso, afinal de contas, né? São as mudanças. Taxa de natalidade, taxa de mortalidade, aumenta um, diminui outro. Isso também é uma constante na população. Traz mudanças. Essa mudança é a dinâmica em si, né? Então esses são movimentos verticais da população. Daí nós acabamos sendo o quê? Também os chamados movimentos horizontais da população, que é esse que nos interessam no dia de hoje. O que seriam esses chamados movimentos horizontais da população aí? São representados principalmente pelas migrações. Então a população de uma determinada região pode mudar, como eu já falei para você, de acordo com taxa de natalidade, mortalidade e afins, né? Mas também processos migratórios podem trazer isso. A chegada muito grande de imigrantes a uma região altera o perfil, a estrutura dessa população. Ou, por outro lado, nós acabamos tendo o quê? Muitas vezes a saída de uma quantidade grande de pessoas que abandonam essa região, os chamados emigrantes, também pode vir a alterar isso, né? Então nossa preocupação é mais ou menos entender um pouquinho disso. E quando nós falamos a respeito disso, dessas migrações, sem sombra de dúvidas, onde esse fenômeno nós conseguimos perceber com uma facilidade muito maior, se dá justamente aonde? Na maior continuidade de terras da região, que é representada pela Austrália, né? Acontecem nas outras ilhas, nos outros países? Acontecem. Mas não são significativos, e nós vamos ver por que não são significativos, tá? Então, primeiramente, a gente vai procurar entender, num primeiro momento aí, essa questão relativa a quem? Relativa justamente à tal da Austrália. Vamos lá ver como é que isso funciona? Então tá aí, ó. Basicamente, novíssimo continente australiano. Foi o último que o europeu começou, ou colocou, melhor dizendo, os seus pés. Então, olha lá, a gente tem essa data de aproximadamente 1788 aí, como um consenso, né? Foi ali que começou, por assim dizer, a chamada colonização da Austrália, né? E lá nessa Austrália existia o quê? É claro que existiam os nativos australianos, grupos grandes, significativos, né? E como aconteceu com a colonização europeia em diversos outros continentes, o maior exemplo está aí no nosso continente americano, muitas vezes essa colonização, e lá foi assim também, ela não foi nada generosa com o nativo. Muitas vezes esse colonizador mais forte, mais bem armado, viu esse nativo como o quê? Como um empecilho. E muitas vezes esse nativo também o quê? Ele basicamente desapareceu, né? Ou foi diluído na grande quantidade de imigrantes que ali chegaram. Mas esses nativos hoje, lá na Austrália, eles correspondem a uma parcela muito pequena das pessoas que lá vivem. Eles são o quê? Mais ou menos 2,8%. Quase nada, certo? Nada mesmo, né? Então o que nós temos aí? Por outro lado, nós tivemos essa grande primeira leva que lá chegou. E
durante muito tempo, esses colonizadores, principalmente britânicos, eles formaram, por assim dizer, o principal fluxo de entrada de imigrantes na Austrália. Hoje, também existem importantes fluxos que nós encontramos aí, né? O que acaba acontecendo? Sabemos muito bem, a Austrália apresenta uma qualidade de vida muito elevada. Então, quem é que não quer tentar a vida, vamos pensar assim, ou buscar pelo menos uma melhor qualidade de vida em um país desse? Então hoje nós acabamos sendo o quê? Fluxos gigantescos que buscam a Austrália, né? A Austrália, que historicamente sempre foi um continente que estava de braços abertos, precisava de ocupação, hoje já não funciona exatamente dessa forma, né? O que acontece? Hoje em dia, nós temos aí que principalmente asiáticos, eles encontram dificuldades muito grandes de chegar até a Austrália. E aquele país que nós conhecíamos aí como um país que sempre estava de braços abertos, hoje nós encontramos que eles possuem duras políticas de imigração. Tá? Então olha aqui, ó. Dá uma olhada nessa tabelinha, que era aquilo que eu falava pouco para você. São as taxas de migração, né? Então, os emigrantes, aqueles que estão abandonando. Tá? Então, você pega a Austrália, por exemplo, para cada 1.000 habitantes sai 5. A Nova Caledônia, 4. A Nova Zelândia, 2 e assim por diante. Algumas ilhas aí, como é o caso, por exemplo, de Vanuatu, Ilha Salomão, Kiribati, Fiji, Tuvalu, Tonga, Nauru e assim por diante, chega a ter até mesmo esses índices que são índices negativos, tá? E também nós não devemos esquecer aí que a Oceania ela vai ser formada não só por esses nativos que existiam na grande Austrália, Nova Zelândia e assim por diante, né? Você tem presença de melanésios nas ilhas, que é a chamada Melanésia, né? Nova Guiné, Fiji, Ilha Salomão, Vanuatu, e também uma parcela pequena deles aí na Austrália. Além desses melanésios, quem é que nós encontramos? Outro povo muito significativo são os chamados polinésios. Também em Tonga, Tuvalu, Niue, Havaí, Polinésia Francesa, Ilhas Cooks e Nova Caledônia. Também é possível nós encontrarmos uma parcela significativa deles também lá na Nova Zelândia, né? E esses, como eu já chamei a atenção de você aí, são representados principalmente pelos chamados maoris. Beleza? Tudo bem? Tudo legal? Então tá bom. Um grande abraço para você.